Diz-que-se, estável e influente, análise das características comportamentais através de pistas observáveis para uso da neuroliderança. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Em um ambiente corporativo cada vez mais complexo, compreender profundamente os perfis comportamentais torna-se um diferencial estratégico para líderes, gestores de pessoas, educadores corporativos e consultores. Este artigo aprofunda o estudo do perfil Diz-que-se, estável e influente, articulando fundamentos teóricos sólidos com aplicações práticas da neuroliderança, campo que integra neurociência, psicologia e gestão de pessoas para aprimorar decisões, relacionamentos e resultados organizacionais. A partir de pistas observáveis no comportamento, na comunicação e na linguagem não verbal, apresenta-se um modelo aplicável ao dia a dia das organizações para seleção, desenvolvimento de competências socioemocionais, gestão de equipes e prevenção de conflitos. A abordagem oferece linhas de pesquisa e intervenção voltadas a treinamentos comportamentais, programas de desenvolvimento de lideranças e palestras de sensibilização para empresas, órgãos públicos, instituições de ensino e entidades do terceiro setor. Ao alinhar ciência e prática, o texto demonstra como o conhecimento sobre o perfil se potencializa a criação de ambientes de trabalho mais colaborativos, éticos e produtivos, reforçando a importância de projetos de capacitação contínua, workshops vivenciais e consultorias especializadas. Assim, ao contratar palestras e treinamentos fundamentados neste referencial, as organizações ampliam sua capacidade de diagnosticar, comunicar, engajar e liderar pessoas de forma humanizada, mensurável e alinhada às mais atuais evidências científicas sobre comportamento e cérebro no contexto do trabalho. Resumo. O presente artigo tem por objetivo analisar o perfil comportamental Diz-que-se, estável e influente, a partir de pistas observáveis no contexto organizacional, articulando esse modelo de análise com os princípios da neuroliderança. Parte-se da compreensão de que os estilos comportamentais influenciam diretamente a forma como indivíduos percebem o ambiente, tomam decisões, se relacionam em equipe e respondem a pressões e mudanças. A metodologia adotada é de caráter bibliográfico e teóricos-analítico, ancorada em autores clássicos do comportamento e da personalidade, como Marston, e em produções recentes sobre avaliação de perfis, neurociência aplicada à liderança e gestão de pessoas. Inicialmente, apresenta-se uma contextualização conceitual do modelo Diz-que e da construção do perfil Si, destacando seus traços predominantes de estabilidade, cooperação, diplomacia, empatia e influência por meio de relacionamentos. Em seguida, discute-se a interface entre esse perfil e a neuroliderança, enfatizando como o conhecimento sobre funcionamento cerebral, emoções, vieses cognitivos e sistemas de recompensa pode orientar práticas de liderança mais efetivas, éticas e humanizadas. A análise contempla ainda aspectos de comunicação, feedback, engajamento, gestão de conflitos e segurança psicológica em equipes compostas majoritariamente por profissionais com características Si. Por fim, são apresentadas implicações práticas para programas de treinamento, desenvolvimento de lideranças e processos de educação corporativa, bem como recomendações para futuras pesquisas empíricas que aprofundem a mensuração de resultados organizacionais associados ao uso estratégico do perfil Diz-que-se na neuroliderança. Conclui-se que a integração entre Diz-que e neuroliderança constitui caminho promissor para qualificar a gestão de pessoas em ambientes complexos e dinâmicos. Palavras-chave: Diz-que, perfil comportamental, neuroliderança, gestão de pessoas, comportamento organizacional. Introdução. A crescente complexidade das organizações contemporâneas, marcada por transformações tecnológicas aceleradas, diversidade geracional e pressões por desempenho, tem exigido novas formas de compreender e gerir o comportamento humano no trabalho. Nesse cenário, os modelos de análise de perfil comportamental, como o Diz-que, consolidaram-se como ferramentas amplamente utilizadas em seleção, treinamento, desenvolvimento de lideranças e gestão de equipes, por possibilitarem uma linguagem comum e acessível sobre estilos de interação e tomada de decisão. Originado nos estudos de William Woolton Marston sobre emoções e comportamento, publicados na década de 1920, o modelo Diz-que propõe 4 dimensões centrais: dominância, influência, estabilidade e conformidade, as quais, combinadas, expressam diferentes perfis de funcionamento nas relações interpessoais e nas tarefas. Entre essas combinações, destaca-se o perfil Si, estável e influente, caracterizado por forte orientação a pessoas, busca de harmonia, cooperação, apoio, sensibilidade às necessidades alheias e capacidade de influenciar por meio de relações de confiança e diálogo. Em ambientes de alta competitividade e constante mudança, esse perfil é muitas vezes subestimado em comparação a estilos mais assertivos e orientados a resultados imediatos, embora a literatura recente aponte sua relevância para a construção de culturas organizacionais saudáveis, engajadas e sustentáveis.
Estudos em comportamento organizacional indicam que equipes com elevada presença de indivíduos com traços de estabilidade e influência tendem a apresentar maior coesão, menor rotatividade e maior percepção de suporte social, fatores associados ao bem-estar e à produtividade. Paralelamente, a neuroliderança, termo derivado de neuroleadership, designa um campo interdisciplinar que aplica conhecimentos da neurociência, psicologia cognitiva e ciência do comportamento ao exercício da liderança, com foco em processos como tomada de decisão, regulação emocional, motivação, aprendizagem e construção de segurança psicológica. Pesquisas em neurociência social demonstram que o cérebro humano responde de forma intensa a sinais de aceitação, rejeição, justiça e pertencimento, o que torna as interações interpessoais centrais para o desempenho e o engajamento no trabalho. Nesse contexto, perfis comportamentais orientados a relações, como o SI, apresentam potencial estratégico quando adequadamente compreendidos e direcionados. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo a análise das características comportamentais associadas ao perfil DISC-SI, a partir de pistas observáveis, pode contribuir para a prática da neuroliderança nas organizações contemporâneas? A partir desse problema, o objetivo geral consiste em analisar criticamente o perfil SI, articulando sua descrição e interpretação às evidências da neuroliderança, de modo a oferecer subsídios teóricos e práticos para líderes, gestores e profissionais de desenvolvimento humano que buscam aprimorar sua atuação. A justificativa do estudo assenta-se na constatação de que, embora o modelo DISC seja amplamente utilizado no contexto corporativo, muitas aplicações permanecem superficiais, reduzidas a rótulos e estereótipos que pouco contribuem para o desenvolvimento efetivo de competências socioemocionais e de liderança. Ao integrar o perfil SI a achados recentes da neurociência aplicada à gestão de pessoas, busca-se superar abordagens meramente classificatórias e promover uma compreensão mais dinâmica, contextual e ética do comportamento no trabalho. Em termos de relevância acadêmica e científica, o artigo dialoga com pesquisas que investigam modelos de traços de personalidade e estilos de comportamento, bem como com a literatura de neuroliderança, ainda em consolidação, oferecendo um recorte específico que relaciona diretamente um perfil comportamental a princípios neurocientíficos de liderança. A relevância prática manifesta-se na possibilidade de utilização dos achados em programas de treinamento, coaching, educação corporativa e consultoria organizacional, contribuindo para a formação de líderes capazes de utilizar o conhecimento sobre perfis comportamentais e funcionamento cerebral de maneira integrada, crítica e humanizada. Ao longo do texto, são utilizadas citações diretas e indiretas em conformidade com a ABNT-NBR 10.520, mobilizando autores clássicos e contemporâneos do campo do comportamento organizacional, da psicologia da personalidade e da neurociência aplicada à liderança. Essa combinação de referenciais busca garantir rigor teóricos, atualização e aplicabilidade dos argumentos apresentados, mantendo sempre uma linguagem científica clara, acessível e isenta de jargões desnecessários, de modo a facilitar a compreensão por diferentes públicos interessados no tema. Desenvolvimento. A compreensão do perfil diz que se exige inicialmente o resgate do modelo conceitual que o sustenta. Marston, ao investigar a relação entre emoções e respostas comportamentais, propôs que as pessoas tendem a apresentar padrões relativamente estáveis de reação frente às demandas do ambiente, os quais podem ser descritos por meio de 4 eixos fundamentais. Com base nessa estrutura, desenvolvimentos posteriores deram origem ao modelo DISC amplamente utilizado em consultorias e organizações, que classifica os indivíduos em combinações dessas dimensões, sem reduzir a complexidade da personalidade, mas oferecendo um mapa prático de tendências de comportamento. O perfil SI resulta da predominância dos fatores estabilidade e influência, articulando uma postura orientada à cooperação com um estilo comunicativo, persuasivo e relacional. Do ponto de vista comportamental, indivíduos com perfil SI tendem a buscar ambientes previsíveis, seguros e harmoniosos, demonstrando forte valorização de vínculos, lealdade e trabalho em equipe. Em situações de conflito, frequentemente assumem o papel de mediadores, procurando conciliar interesses e preservar relacionamentos. São percebidos como acessíveis, pacientes, bons ouvintes e atentos às necessidades emocionais das pessoas ao redor. Essas características, embora altamente desejáveis para a construção de um clima organizacional saudável, podem ser interpretadas equivocadamente como falta de assertividade ou de foco em resultados, sobretudo em culturas que privilegiam estilos mais competitivos e orientados à dominância. A literatura sobre comportamento organizacional, contudo, evidencia que o equilíbrio entre diferentes perfis em uma equipe é fator preditor de desempenho sustentado, justamente pela complementaridade entre foco em tarefas e foco em pessoas. Ao observar pistas comportamentais em situações de trabalho, é possível identificar traços típicos do perfil SI na forma de se comunicar, na linguagem corporal e nas escolhas cotidianas.
Pessoas com predomínio desse estilo tendem a adotar tom de voz mais suave, ritmo de fala moderado, escuta ativa e uso frequente de expressões que buscam inclusão, como nós, juntos e em equipe. Sua linguagem não verbal, via de regra, demonstra abertura, contato visual amigável e postura receptiva. Em reuniões, costumam buscar consenso, valorizando a participação de todos e evitando confrontos diretos, o que nem sempre significa ausência de opinião, mas preferência por caminhos diplomáticos. Esses elementos podem ser utilizados por líderes e profissionais de recursos humanos como pistas observáveis para a identificação do perfil, desde que se considere o contexto cultural e situacional, evitando conclusões apressadas ou rotulagens simplistas. A neuroliderança, enquanto campo interdisciplinar, fornece base teórica para compreender por que as características do perfil se são relevantes em ambientes organizacionais. Estudos em neurociência social indicam que o cérebro humano é altamente sensível a sinais de aceitação, confiança e cooperação, ativando circuitos de recompensa quando o indivíduo percebe pertencimento e justiça nas interações. Líderes que cultivam relacionamentos de apoio, empatia e respeito contribuem para a redução de respostas de ameaça no sistema nervoso, favorecendo a abertura à aprendizagem, à criatividade e ao engajamento. Nesse sentido, o perfil Si, quando em posição de liderança ou influenciando líderes, pode favorecer a construção de ambientes psicologicamente seguros, nos quais as pessoas se sentem autorizadas a expressar ideias, dúvidas e divergências sem medo de retaliação. Por outro lado, a neurociência aponta também a presença de vieses cognitivos e emocionais que podem limitar a eficácia de qualquer perfil comportamental quando não há autoconhecimento e desenvolvimento intencional. No caso do Si, a forte necessidade de preservação de relacionamentos e de harmonia pode levar a evitar conversas difíceis, postergar decisões impopulares ou tolerar desempenhos insatisfatórios por medo de gerar desconforto ou rejeição. Sob tensão, esse perfil pode apresentar tendência a ceder demais, assumir cargas excessivas de trabalho para não contrariar colegas e experimentar níveis elevados de estresse silencioso. Do ponto de vista neurobiológico, tal padrão está associado a mecanismos de evitação de ameaça social, nos quais o cérebro busca reduzir o risco de exclusão ou conflito, ainda que às custas de sobrecarga emocional. A integração entre DISC e neuroliderança propõe justamente que líderes e profissionais com perfil se desenvolvam consciência desses padrões e aprendam estratégias para equilibrar empatia e firmeza, cuidado e clareza, harmonia e foco em resultados. Programas de treinamento que abordem regulação emocional, comunicação assertiva e tomada de decisão baseada em evidências podem auxiliar esses indivíduos a utilizar seus recursos naturais de conexão humana de maneira mais estratégica. Ao compreender como seu cérebro reage a situações de conflito, crítica ou mudança brusca, o líder se pode treinar respostas alternativas que preservem o relacionamento sem abrir mão de posicionamentos necessários para o bem da equipe e da organização. No plano das pistas observáveis, a neuroliderança recomenda atenção não apenas ao que as pessoas dizem, mas também à forma como dizem e ao contexto em que se expressam. Em equipes com grande presença de perfis Si, pode haver alta cordialidade aparente e baixa expressão aberta de discordâncias, o que não significa ausência de conflitos, mas possível deslocamento desses conflitos para conversas informais, comentários nos bastidores ou simples retraimento emocional. Líderes atentos, ao observar essa dinâmica, podem promover espaços estruturados de diálogo em que a discordância seja legitimada como parte saudável do processo decisório, utilizando técnicas de facilitação que favoreçam a participação de todos. Nesse contexto, membros Se podem desempenhar papel importante como articuladores de pontes entre diferentes posições, desde que se sintam seguros e apoiados a manifestar suas percepções. Outra contribuição relevante diz respeito à gestão de mudanças organizacionais. Pesquisas em gestão apontam que perfis mais estáveis tendem a experimentar maior desconforto diante de transformações rápidas e pouco explicadas, percebendo o risco à segurança e previsibilidade que valorizam. No entanto, justamente por sua capacidade de criar e manter vínculos, indivíduos Se podem ser aliados poderosos em processos de mudança quando adequadamente engajados, informados e ouvidos. A neuroliderança sugere que, ao envolver esses profissionais na comunicação das razões, etapas e impactos da mudança, reconhecendo suas preocupações e utilizando sua influência relacional, os líderes ampliam a adesão da equipe e reduzem resistências veladas. A observação atenta a sinais de ansiedade, queda de energia ou aumento de comportamentos de acomodação permite intervenção precoce, ao invés de esperar que o desgaste se traduza em rotatividade ou queda significativa de desempenho. Cabe ainda discutir o risco de uso inadequado ou reducionista do modelo DISC no contexto da neuroliderança. Quando perfis comportamentais são utilizados como rótulos fixos ou justificativas para comportamentos prejudiciais, perde-se o potencial de desenvolvimento e reforça-se uma visão determinista da pessoa.
A perspectiva neurocientífica, ao contrário, enfatiza a plasticidade cerebral e a possibilidade de aprendizagem ao longo da vida, desde que haja contexto, prática e feedback adequados. Assim, compreender-se como se não deve significar aceitar limitações como imutáveis, mas reconhecer tendências e pontos fortes a serem potencializados, bem como pontos de atenção a serem desenvolvidos. Para líderes e gestores, isso implica utilizar avaliações de perfil como ponto de partida para conversas de desenvolvimento, e não como sentença ou mecanismo de exclusão de oportunidades. Em termos de práticas de formação, o uso de dinâmicas vivenciais, estudos de caso, simulações de conversas difíceis e reflexões guiadas sobre experiências reais tende a ser particularmente eficaz com perfis C, dada sua orientação à experiência concreta, ao relacionamento e à aprendizagem colaborativa. Ao integrar conceitos de neuroliderança, como gestão de estados emocionais, reconhecimento de gatilhos de ameaça e recompensa e estímulo à empatia cognitiva, tais programas fortalecem a capacidade do profissional de atuar como facilitador de ambientes saudáveis, sem abrir mão da responsabilidade por resultados. A presença de mentores ou coaches que compreendam as especificidades desse perfil e ofereçam feedback construtivo, em clima de confiança, igualmente favorece a internalização de novas competências comportamentais. Por fim, a adoção de indicadores que permitam acompanhar impactos objetivos da atuação de líderes e equipes com forte presença de perfil SI, como índices de clima organizacional, engajamento, rotatividade, absenteísmo, qualidade de atendimento e satisfação de clientes internos e externos, é fundamental para consolidar a integração entre DISC e neuroliderança no campo da gestão baseada em evidências. Essa mensuração contribui para deslocar o debate do plano meramente descritivo de perfis para o plano da efetividade organizacional, reforçando a importância de estilos de liderança que combinem sensibilidade humana, compreensão de funcionamento cerebral e foco em resultados sustentáveis. Conclusão. A análise do perfil DISC-C, estável e influente, à luz da neuroliderança evidencia que estilos fortemente orientados a pessoas, cooperação e estabilidade desempenham papel estratégico nas organizações contemporâneas, especialmente em contextos que demandam engajamento, trabalho em equipe, construção de segurança psicológica e gestão ética de pessoas. Longe de representar fragilidade ou baixa orientação a resultados, o perfil C, quando compreendido e desenvolvido, contribui para a criação de ambientes em que o cérebro humano pode operar com menor percepção de ameaça e maior disposição à aprendizagem, inovação e colaboração. Os principais achados deste estudo apontam que as pistas observáveis de comportamento, comunicação e linguagem não verbal associadas ao perfil C podem ser utilizadas de forma ética e responsável para apoiar diagnósticos de equipe, processos de desenvolvimento de lideranças e intervenções em clima organizacional. A integração com princípios da neuroliderança amplia essa compreensão ao evidenciar a relação entre empatia, pertença, justiça percebida e funcionamento de sistemas neurais ligados à motivação e ao engajamento. Ao mesmo tempo, revela possíveis armadilhas desse perfil, como a tendência a evitar conflitos, postergar decisões difíceis e assumir cargas excessivas para preservar a harmonia, o que exige desenvolvimento intencional de competências de assertividade e gestão de limites. Como aplicações práticas, o artigo sugere que organizações interessadas em potencializar talentos com perfil se invistam em programas de treinamento que articulem conteúdos de autoconhecimento comportamental, neurociência aplicada, comunicação assertiva e gestão de mudanças, utilizando metodologias participativas e reflexivas. Reforça-se também a importância de que avaliações de perfil comportamental sejam utilizadas como ferramentas de desenvolvimento contínuo, e não como rótulos estáticos, em consonância com a visão de plasticidade e aprendizagem ao longo da vida defendida pela neuroliderança. Em termos de recomendações para pesquisas futuras, propõe-se a realização de estudos empíricos que investiguem, de forma quantitativa e qualitativa, a correlação entre a presença de líderes com predominância de traços C e indicadores de clima organizacional, engajamento, saúde mental no trabalho e desempenho em longo prazo. Sugere-se ainda a exploração comparativa de diferentes perfis DISC em contextos variados, como equipes remotas, ambientes de alta inovação e instituições públicas, bem como a análise de intervenções em neuroliderança especificamente desenhadas para perfis orientados a pessoas. Ao retomar os objetivos propostos, conclui-se que a articulação entre o modelo DISC e a neuroliderança oferece uma lente potente e humanizada para compreender e desenvolver o comportamento no trabalho. Em especial, o perfil se revela-se um recurso valioso para a construção de organizações mais colaborativas, éticas e sustentáveis, desde que apoiado por práticas de liderança baseadas em evidências, desenvolvimento contínuo e respeito à singularidade de cada pessoa. Referências.
As seguintes referências são apresentadas em conformidade com a ABNT-NBR 6023 para 2023, numeradas sequencialmente e com espaçamento entre cada item, incluindo autores clássicos e produções recentes de alta relevância científica, prioritariamente oriundas de bases como Cielo, PubMed, Springer, Elsevier, CAPES, Wiley e Google Scholar. 1. Marston, William M. Emotions of Normal People, London, Kegan Paul, 1928. 2. M.C. Cleland, David C. Human Motivation, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. 3. Goleman, Daniel, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 4. Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard, McKee, Anne. O poder da inteligência emocional na liderança. Rio de Janeiro, Elsevier, 2019. 5. Kahneman, Daniel, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 6. Rock, David, Quiet Leadership, Six Steps to Transforming Performance at Work. New York, Harper Business, 2006. 7. Rock, David, Managing with the Brain in Mind. Strategy mais Business, número 56, p. 1 a 10, 2009. Disponível em Acesso em 3 de janeiro. 2026. 8. Lencioni, Patrick, Os 5 Desafios das Equipes. Rio de Janeiro, Sextante, 2015. 9. Clote, Ives, A Função Psicológica do Trabalho. Petrópolis, Vozes, 2006. 10. Schein, Edgar H. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo, Atlas, 2009. 11. Schein, Edgar H. Schein, Peter, Organizational Culture and Leadership. 5. Ed. Hoboken, Wiley, 2017. 12. Robbins, Stephen P. Jude, Timothy A. Comportamento Organizacional. 19. Ed. São Paulo, Pearson, 2019. 13. Bouldit, James L. Buono, Anthony F. Elementos de Comportamento Organizacional. São Paulo, Cengage Learning, 2016. 14. YUKL, Gary. Leadership in Organizations. 9. Ed. New York, Pearson, 2013. 15. Antonakis, John, Day, David V. The Nature of Leadership. 3. Ed. Thousand Oaks, Sage, 2018. 16. Cialdini, Robert B. As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar. Rio de Janeiro, Sextante, 2012. 17. Cialdini, Robert B. Persuasão, A Influência Começa Antes da Primeira Palavra. Rio de Janeiro, Sextante, 2016. 18. Deci, Edward L. Ryan, Richard M. Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, Guilford Press, 2017. 19. Ryan, Richard M. Deci, Edward L. Intrinsic and Extrinsic Motivations, Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, v. 25, número 1, p. 54 a 67, 2000. 20. Damasio, Antônio R. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 21. Damasio, Antônio R. E o Cérebro Criou o Homem. São Paulo, Companhia das Letras, 2011. 22. Lippmann, Saul, Neuroliderança, Como o Cérebro Influencia a Liderança. São Paulo, Atlas, 2018. 23. Sennett, Richard, A Corrosão do Caráter, As Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. Rio de Janeiro, Record, 2009. 24. Brown, Brené, A Coragem de Liderar, Trabalho Duro, Conversas Difíceis, Corações Plenos. Rio de Janeiro, Sextante, 2019. 25. Edmondson, M.C., The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 26. Edmondson, M.C., Lei, Zick, Psychological Safety, The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, v. 1, p. 23 a 43, 2014. 27. Hutchinson, Marie, Transformational Leadership in Nursing, Towards a More Critical Interpretation. Nursing Inquiry, v. 20, número 1, p.
11 a 22, 2013. Disponível em acesso em 3 de janeiro 2026. 28. Boyatzis, Richard E. McKee, Anne. Resonant Leadership, Renewing Yourself and Connecting with Others through Mindfulness, Hope, and Compassion. Boston, Harvard Business School Press, 2005. 29. Borba, Marcelo F. Psicologia aplicada à administração, pessoas, grupos e organizações. São Paulo, Atlas, 2017. 30. Bergamini, Cecília W. Motivação nas organizações. 6. Ed. São Paulo, Atlas, 2019. 31. Chiavenato e Dalberto. Gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. Ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014. 32. Chiavenato e Dalberto. Comportamento organizacional, a dinâmica do sucesso das organizações. 4. Ed. São Paulo, Manoli, 2018. 33. Fleury, Maria Tereza L. Fleury, Afonso. Estratégias empresariais e formação de competências, um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 5. Ed. São Paulo, Atlas, 2016. 34. Loyola, Elizabeth, Nassif, Vânia. Comportamento organizacional e gestão de pessoas. Curitiba, Intersaberes, 2020. 35. Abreu, Wilson, Mazeto, Marcos T. Psicologia aplicada à administração de empresas. São Paulo, Atlas, 2015. 36. Minello, Ítalo F. Trabalho, Saúde Mental e Subjetividade, Perspectivas Contemporâneas. São Paulo, Cortez, 2018. 37. Coutinho, Maria C. Bendassoli, Pedro F. Subjetividade e Trabalho, Estudos Brasileiros. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2019. 38. Spector, Paul E. Industrial and Organizational Psychology, Research and Practice. 8. Ed. Oboken, Wiley, 2021. 39. Hogan, Robert, Kaiser, Robert B. Personality, Leadership, and Organizations. In, Kaiser, R. B. Org. The Perils of Acento in the Positives. New York, Routledge, 2013. P. 1 a 21. 40. Northouse, Peter G. Leadership, Theory and Practice. 9. Ed. Thousand Oaks, Sage, 2022. Hashtag Estudando como os Empre Aprendendo como Nunca.